Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração. E nós estamos gravando mais um vídeo para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, com o propósito ainda de continuarmos estudando a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né, a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Timóteo, filho da fé de Paulo, e a quem Paulo incumbiu de estar em Éfeso, corrigindo certas pessoas que estavam ali pulverizando e promovendo alguns ensinos doutrinários errôneos. E essa primeira carta, o apóstolo Paulo então fala para que ele combata esses falsos mestres, né? E é isso que nós já tratamos até aqui. E nesse dia, hoje, nós estaremos tratando a partir do capítulo 4, ou na verdade estaremos vendo em si o capítulo 4, um pouco do seu conteúdo, de forma bem resumida, falar o que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo nesse capítulo. Então fique comigo nesses minutos, poucos minutos, que eu creio que Deus vai edificar muito sua vida, que vai valer a pena, porque Deus tem usado a sua palavra ainda hoje para falar conosco, e Ele fala de modo pessoal. A palavra de Deus é o combustível. A palavra de Deus fala de si mesmo que ela é aquela que revigora, que restaura a alma. A palavra de Deus, ela diz de si mesma que ela dá alegria ao coração, que a palavra de Deus torna sábio o insensato. Então vamos confiar nessa palavra que é viva e eficaz, aproveitar esses momentos para extrair o máximo. Você pode acompanhar na sua Bíblia e ler ali o que Deus, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever, uma carta que instruía então esse jovem para que ele estivesse pronto ali para o ministério, que ele estivesse pronto para lidar com o dia a dia da igreja, seus problemas, suas ansiedades, as suas dificuldades. E essa palavra tem muito a nos ensinar. Vamos primeiro buscar a Deus em oração, pedir para que Ele nos auxilie de uma forma que essa palavra se torne prática para a minha vida ainda hoje, se torne prática para a sua vida. Amém? Senhor, é com alegria que nós podemos meditar na Tua palavra sempre. A Tua palavra, ó Deus, como ela diz de si mesma, ela é a luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, Deus. Então queremos ser orientados sim por ela, ó Deus, porque realmente através dela, ó Deus, nós adquirimos sabedoria, os nossos olhos são abertos, ó Deus, podemos perceber e viver pensando nos Teus projetos de forma correta, Senhor. Então fala conosco, nos ensine, ó Deus, e que as Suas instruções dadas para Timóteo ali, ó Deus, sejam instruções, ó Deus, que se apliquem na nossa vida. Precisamos muito do Senhor. Então fazemos essa oração, ó Deus, pedindo que o Senhor ministre a nós a Tua palavra, Pai. E que também, ó Deus, o Senhor olhe para as nossas necessidades, o Senhor olhe para as nossas dificuldades, ó Deus, e tenha misericórdia de nós, ó Pai, diante de um mundo tão difícil, Deus, onde temos visto pessoas amadas, queridas, irmãos, ó Deus, sofrendo. Pedimos que o Senhor livre o Teu povo do mal. Pedimos que o Senhor, ó Deus, entre com a Tua presença santa, ó Deus, trazendo, Deus, o Teu refrigério, trazendo a Tua cura, ó Deus, trazendo o Teu cuidado, a convicção de que presente o Senhor sempre estás. É a nossa oração, ó Deus, clamamos e também Te agradecemos por tão grande salvação, Te agradecemos pelo cuidado supremo todos os dias, ó Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos, como eu disse, dar continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ao jovem pastor, né? E nessa carta o apóstolo Paulo então trata ali de instruir Timóteo de como ele deveria se portar e o que ele deveria ensinar na carta na igreja de Deus, né? Falando sobre a falsa doutrina, falando sobre o poder do evangelho, que é esse evangelho que liberta, é esse evangelho que instrui,
né, falando sobre a importância da oração no capítulo 2, que ele deveria praticar a oração. Em primeiro lugar, antes de tudo, levante as suas mãos santas, busque o Senhor em oração. Então, para que ele tivesse condições de lutar contra as falsas doutrinas, ele deveria ter uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, né, através da súplica, das orações, da intercessão e da ação de graça. Então, as qualificações são citadas pelo apóstolo Paulo. A oração, então, era algo importante para que ele experimentasse de uma vida tranquila. Fomos o que nós vimos também. E na semana passada, no último vídeo, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a obra excelente, que é a questão de você servir como presbítero, como bispo, né, como pastor. E a Bíblia ela coloca muito mais do que a capacidade ou a facilidade de você ser um líder, né? É importante que a Bíblia ressalta aqui o caráter, então, desse líder, dizendo que dentro das qualidades, da qualificação necessária dos bispos é que ele seja irrepreensível, né? Que ele seja ali, então, dentro do seu caráter, alguém que fosse fiel também à sua própria casa. Então está totalmente atrelado, ligado àquilo que o líder ele é, não simplesmente aquilo que ele faz. E o diácono seguia a mesma forma, né? Como ele deveria proceder na casa de Deus. Então o diácono, aquele que trabalha, aquele que serve, aquele que é convocado, que é nomeado um dos líderes da igreja, ele deveria ser respeitável, homem de uma só palavra, não inclinado a muito vinho. Ele não podia ser cobiçoso de sorte da ganância, conservando sempre o ministério uma consciência limpa. Primeiramente, ele deveria ser experimentado, alguém que tinha experiência, provados em casa também, aprovados ali pela família. Ele deveria cuidar da casa, né, para que ele pudesse ser um bom representante, um bom líder na casa de Deus. E agora no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, é um dos textos que também trabalhou muito na minha vida, trabalhou muito no meu ministério, tá? A instrução aqui para um jovem pastor. Me identifiquei bastante quando eu me senti chamado por Deus para poder ensinar, porque quando eu senti chamado por Deus para poder compartilhar da palavra, muito jovem ainda, né? E assumindo uma liderança até de juventude, de grupo familiar com 17, 19 anos. E Deus falou muito comigo nesse capítulo, né? E nesse capítulo a gente também divide ele aqui em algumas partes, né? Dentro dessa ideia de que Timóteo ele teria que se tornar um padrão, ele deveria se tornar um exemplo. O apóstolo Paulo ele começa ensinando, ele começa a orientar a Timóteo a respeito de que ele deveria estar esperto e consciente em relação às últimas coisas, né? Porque nos últimos dias, ele diz, alguns se afastarão da fé. Esse é do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo partiu, então, da Ásia pela última vez, ele severamente avisou ali os presbíteros de Éfeso sobre lobos vorazes, né, sobre homens que falavam coisas pervertidas, que se levantariam no meio da igreja, né? E na sua carta enviada a Timóteo, em Éfeso, Paulo novamente, então, ele avisa pelo Espírito Santo, né, inspirado pelo Espírito Santo, que alguns ali se apostatariam da fé. E este desvio seria o resultado da obediência a espíritos enganadores e ensinos de demônios. É isso que a gente vê no capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, orientado pelo Espírito Santo, ele então novamente ele orienta e diz que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Pessoas se afastariam da fé
e movido, né, por causa dessa apostasia, por causa desses espíritos enganadores, que são ensinos e doutrinas de demônios. Pessoas encantadas então pela mentira, encantadas por essa falsa doutrina, elas agem contra a sua própria consciência, fazem aquilo que é incoerente, né? Apesar de então ter a sua ter sido ensinado a respeito da verdade, eles lutam ou eles agem contra a sua própria consciência e fazem coisas que aqueles que conhecem plenamente a verdade são incapazes e jamais fariam. Então, dentro do capítulo 4, do 1 a 5, ele diz que esses homens, né, nesses últimos dias, eles vão proibir casamento, consumo de alimentos, que eram para ter sido recebidos com ações de graças. Então, coisas que são incoerentes de serem praticadas, né? Aqueles que conhecem a verdade real jamais fariam. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, então. Né? E agora a gente vai partir do versículo 6 ao 11. Ele começa, então, a dizer como que o Timóteo deveria lidar com estas coisas. Então, a partir do capítulo 4, a partir do verso do 6 até o 11, tem uma orientação para Timóteo lidar com essa situação. Ordena e ensina estas coisas, do 4, do 6 ao 11. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então ordena e ensina essas coisas. Para que as pessoas não caiam no erro, é necessário que homens fiéis, como Timóteo, ensinem cada vez mais a palavra da fé e da boa doutrina. Então precisava ser nutrida para aquele que tinha a doutrina como algo importante. Sabe, que eles mesmos ali praticavam. E que rejeitavam então as fábulas profanas. Era a orientação dele: rejeite as fábulas profanas, de velhas caducas, que são tradições de tolos. O ensinamento da verdade dará aos homens o que é necessário para a prática da vida espiritual. Assim como é necessário também o exercício físico para o corpo, existe a necessidade de exercitarmos a nossa alma na prática da piedade. E o apóstolo Paulo ele começa a dizer isso. O exercício físico, ele diz, o exercício espiritual é mais proveitoso do que o exercício físico, pois prepara a pessoa para lutar e se esforçar na esperança da salvação. Então ele coloca uma entonação, ele não diz que a gente não deve fazer exercício físico, que não deve ir para a academia, não. Ele fala que a gente só precisa ter essa consciência de que o exercício da piedade é algo extremamente mais importante, porque ressalta e nos ensina e nos motiva numa vida de esperança e desenvolve a nossa salvação. Jesus morreu para nos salvar conforme a vontade de Deus. Porém, a esperança desta salvação é somente para os fiéis. Não são para qualquer um, não é para todos, como a gente diz. Somente experimentam da salvação e pode esperar pela salvação aqueles que são fiéis e que depositam a fé em Cristo. Muitos se desviam porque não exercitam a prática da verdade e assim então estão fracos e facilmente são enganados. E quando a falsa doutrina surge, eles caem. Uma das coisas que temos visto tanto, e a gente começa a parar para perceber quantas pessoas passaram pela nossa vida na igreja e hoje já não estão mais no nosso convívio. Quantas pessoas passaram pela nossa vida, passaram ali pelo meu tempo de juventude, jovens que eu me lembro da fisionomia, lembro do rosto, e eu pergunto o que aconteceu.
Por que eles não estão mais conosco? Sabe, a gente começa a perceber que muitas pessoas não têm valorizado o exercício dessa consciência, o exercício da prática da verdade, o exercício da piedade, né, na sua vida cristã. Então eles são imaturos. Qualquer coisa faz com que eles se desviem da verdade, se desviem do caminho, né? Eles olham para o pecado do irmão, eles olham porque não foi dado a devida atenção para ele dentro da igreja, se desviam porque as coisas não saíram como eles queriam, se desviam porque apareceu uma paixão que o cegou e fez com que ele corresse atrás dessa paixão, e tantas outras coisas nós podemos ver. Então eles são enganados, são levados, e tudo isso aqui o apóstolo Paulo diz que é porque a pessoa não se exercitou, não buscou a presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala contra você, Timóteo, você precisa se tornar exemplo, você precisa se tornar padrão. Versículo 12, ele diz para Timóteo, primeiro no versículo 11, ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O desafio do apóstolo Paulo, então, é que ele se torne um exemplo para os fiéis, que ele se torne um padrão para os fiéis, mesmo sendo jovem. Então ninguém o deve desprezar por causa da sua idade. Ninguém o deve desprezar porque você é mais novo e porque ser mais novo tem menos experiência, não. E como que você vai fazer com que ninguém te despreze? É que você precisa se tornar um padrão. Paulo não queria que a juventude de Timóteo impedisse a sua eficácia como pregador da palavra. Afinal, o que faz de um servo de Deus um bom ministro não é a sua idade ou formação teológica, e sim a sua fidelidade para com a palavra e como essa palavra lhe foi conferida. O servo de Cristo, ele precisa se dedicar diligentemente para mostrar o padrão da vida cristã na sua própria vida, para exortar e ensinar os outros. Para que Timóteo pudesse ensinar, ele precisava ser um exemplo. Então ele precisava ser o exemplo. O apóstolo Paulo enumera aqui quais as características, né? Você precisa ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, naquilo que você faz, no amor, né? O amor pelo qual o cristianismo é reconhecido, abdicação, sabe, o desejo de querer ajudar, de olhar para a pessoa e se sacrificar por ela, ser um exemplo na fé, aquele que acredita e que tem fervor naquilo que faz, que deposita a sua vida nas mãos do Senhor, um exemplo na pureza, jovem com exemplo na pureza. Então esses são exemplos que o apóstolo, que Timóteo ele deveria ter na sua vida, ele deveria agregar isso na sua vida, isso deveria fazer parte do seu currículo, para que ele fosse um padrão na sua vida cristã, e assim ele pudesse exortar e ensinar os outros, porque assim ninguém o desprezaria pelo fato dele ser jovem, sem dar o esforço necessário para estudar e viver verdadeiramente a palavra de Deus. Muitos que se chamam ministro de Deus levam as outras pessoas para a destruição. Então, sem um estudo, sem um preparo, sem uma dedicação, de acordo com o que nós entendemos olhando para esse texto, nós levamos as pessoas para a destruição. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo, dedique-se então, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente também nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e doutrina, perseverando nesses deveres,
pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então dedique-se à leitura pública até a minha chegada. À exortação e ao ensino, dedique-se à leitura e a ensinar, faça-se um bom ministro, né, para que você veja o resultado daquilo que o Senhor lhe confiou, sem esse esforço necessário. Realmente muitos ministros levam os irmãos, as outras pessoas a uma destruição. O resultado, porém, da prática, do ensino fiel da doutrina, é a salvação de todos os que te obedecem. E é assim que o apóstolo Paulo ele conclui, então, esse capítulo 4, que é apenas um capítulo que ele trata, então, sobre o cuidado que Timóteo ele deveria ter com a falsa doutrina e que nos últimos dias muitos se afastariam da fé. Então ele fala para Timóteo, para não se afastar da fé, você tem que se aplicar à leitura. E para que as outros que te ouvem não se afastem da fé, você precisa ser um jovem exemplo, um padrão para os fiéis. Que as pessoas olhem para você e queiram te imitar. Um padrão no procedimento, na palavra, na pureza, sabe, no ensino. E para que você se torne esse padrão, você precisa se dedicar à leitura da palavra todos os dias diligentemente. Você precisa ensinar, corrigir, sabe, não pode desprezar o dom que foi colocado, foi concedido a você com imposição de mãos. E fazendo essas coisas, vocês dedicando-se diligentemente, inteiramente a todas essas coisas, verão o seu progresso. Você não vai ter uma vida estagnada no cristianismo, mas que você se mostrará o seu crescimento. A aplicação para a nossa vida, ela é tão clara aqui, que realmente muitos têm se desviado da fé, porque não buscam essa palavra, não buscam a leitura diligente das Escrituras. Para que Timóteo não passasse pelas mesmas coisas, e os seus liderados ali em Éfeso não passassem pelas mesmas coisas, se perdessem nos maus caminhos, se fossem levados pelas doutrinas erradas, de velhas caducas, eles precisavam então diligentemente ler a palavra de Deus, buscar essa palavra de Deus, sabe, de uma forma profunda, se dedicar a tudo aquilo que lhe foi concedido pelo Senhor e que foi acreditado que ele devesse fazer. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus ele quer de você. Que você se aplique à leitura, que não deixe passar a oportunidade de falar do seu amor e de ensinar aos outros. Sabe, que todos vejam o seu progresso, o quanto você progrediu na vida cristã nos últimos meses, nos últimos anos. Se o seu cristianismo, o que serve como referencial para dizer que você é um cristão, é aquilo que você fez no passado, eu quero te dizer que nós não somos museus, que vivemos de coisas que aconteceram no passado, não. Sabe, nós somos chamados para fazer e ter experiências com Deus diariamente. Sermos usados diariamente, ter experiências no nosso cotidiano. Então precisamos ter grandes experiências todos os dias. Essa é a vontade de Deus para mim, é a vontade de Deus para você. Se aplique nessas coisas, porque todos virão o seu progresso. E o que ele deveria se aplicar? Ele deveria se aplicar no cuidado de ser um padrão, de ser um exemplo para os fiéis. Então olhar para aqueles irmãos, sabe, que são um referencial, você procura ser um exemplo até para ele. Sabe, aquele irmão que você considera como irrepreensível, aquele irmão que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, aquela pessoa ela precisa te respeitar como um homem de Deus, como uma pessoa do Senhor. Por como isso? Porque você é um exemplo na palavra, você conhece a palavra de Deus, você tem um procedimento correto, você é exemplo no amor, você tem um exemplo de fé, você é perseverante, e dedicando então-se à leitura, ao ensino, demonstrando que você leva a sério aquilo que você aprendeu do Senhor e não guardou só para você.
todos virão o seu progresso. Esse é o ensino do apóstolo Paulo para Timóteo, é o ensino da palavra de Deus para mim, o ensino de Deus para a palavra, ensino de Deus, da palavra de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te mostre e te faça progredir nessa caminhada cristã. Essa é a aula de hoje. Semana que vem nós vamos concluir a carta de 1 Timóteo. Então fique comigo, tá? Na próxima aula nós estaremos estudando no capítulo 5 e o 6 para concluir essa epístola e ver o quanto Deus ainda tem nos ensinar. Obrigado por estar comigo, Deus te abençoe. Amém?